Programa Mundo dos Negócios. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos. Uma história feita por você. Olá, bom dia. Estamos começando agora mais um programa Mundo dos Negócios. Hoje eu vou fazer um programa com Júlia Lindberg, da Jutu Ateliê. Ela vai falar sobre moda. Ela costura desde os 8 anos e tem um ateliê que produz e loca vestidos para festas, vestidos para noivas. É uma coisa diferente, que a gente não tinha visto por aqui ainda. E também vou entrevistar Eric Souza, da empresa que chama-se Doutor iPhone. Não é apenas manutenção. Essa empresa conhece profundamente, trabalha profundamente com iPhone, com computadores da Apple, com iPad. É uma empresa que tem a característica de, tecnicamente, resolver os problemas e as necessidades de assistência técnica, mas de uma forma qualificada, porque é uma empresa credenciada pela própria Apple para atuar aqui no mercado e nós vamos conhecê-la daqui a pouco. Agora eu vou começar com Júlia, mas antes de falar com ela, queria falar um pouquinho para você raciocinar. Eu vi um texto interessante no Instagram há alguns dias e guardei para trazer para esse bate-papo inicial aqui. O que causa a pobreza? Você tem noção? A definição pelo texto é que nada causa pobreza. Pobreza é o estado natural do homem. As perguntas corretas seriam: o que causa a prosperidade? E o que a afasta? 90% dos problemas do Brasil existem porque as pessoas estão preocupadas em combater a pobreza, não em criar riqueza. Ora, somente a geração de riqueza é capaz de proporcionar a superação da pobreza. Então a gente tem que mudar um pouquinho o foco, fazer uma inversão de prioridade. Combater a pobreza como? Através da geração de riqueza. Então vamos focar na geração de riqueza para que ela proporcione rápida e diretamente a superação da pobreza. É apenas uma forma para você pensar, para a gente raciocinar, sem querer induzir qualquer tipo de raciocínio, mas para levantar uma tese de inversão que faça com que a gente raciocine. Por que não, não é? Bom dia, Júlia. Satisfação tê-la aqui conosco no Mundo dos Negócios. Bom dia, Gêner. Como é que você enveredou pelo mundo da moda? Você é estilista? Sim, sou estilista. Na verdade, comecei a costurar com 8 anos de idade, né? Antes disso mesmo, já fazia cachecol no tear, fazia tricô, ponto cruz. Quem Sempre ensinou? Gostei. Então, eu comecei meu primeiro curso de corte e costura com 8 anos com uma professora, Dona Rosa, mineira. Ela ensina o método mineiro. E a partir disso eu consegui, né, com muita insistência da minha mãe, consegui entrar no curso dela, porque eu, com aquela idade, uma criança, não sei nada da vida, às vezes não aceita, porque tem os riscos de mexer com máquinas, com agulha, tesoura, né? Aí com 8 anos você enveredou, começou a se dedicar à moda. Isso. E você fazia, qual era o seu propósito? O que é que você tinha em mente? Com 8 anos você já sabia o que queria? Então, não. Inclusive que minha formação, né? De formação eu sou contadora. Então, na adolescência eu não pegava muito na máquina, porque a adolescente não quer saber muito disso, apesar que tinha uma festa para ir, fazia roupa na mão, né? Bordava minhas coisas. Mas aí eu sempre amei. Foi um universo que eu sempre amei, sempre me identifiquei. E aí, quando eu trabalhava, eu estudava, fazia minha faculdade de contabilidade, voltou a moda de crochê, então comecei a vender no trabalho peças de crochê para colegas. E aí, Você produzia? Isso, que Criava eu produzia. e produzia. Criava e produzia. Como é que você fez a transição, então, para produzir vestido de noiva? É isso, vestido de festa, né? Festa e noiva. Então, quando eu me formei, eu saí do trabalho, né? E retomei a fazer crochê. Você trabalhava como contadora? Eu sou contadora. Não, digo, você formou-se em contabilidade, você falou, mas você trabalhava como contadora, era o quê? Eu já trabalhei em escritório de contabilidade, mas boa parte dos anos que eu trabalhei, né, durante o curso, era na área que hoje eu também atuo, no ateliê, que é gestão, planejamento e orçamentos. Sim. Trabalhei muito tempo no Senai e depois fui para a Fierne. Ah, você aprendeu no Senai? Isso. Ela tem uma área de moda muito forte, né? Então, tem. Porém, lá eu estive diretamente na parte de planejamento, de orçamento e gestão. E o que contribui... Mais focado na moda? Não. No geral? Para as casas É mesmo. porque eu estava querendo saber, só para pegar
de onde é que você acumulou a cultura técnica na área de moda. Porque a área de moda é muito específica, né? Mas eu fiz alguns cursos também. Sim. Tanto... De estilismo? Não, de estilismo não. Fiz tudo voltado para alta costura. Então, fiz diversos cursos ao redor do Brasil. Tanto esse curso do método mineiro, do corte centesimal. Fiz alguns cursos... O que é isso, corte centesimal? É uma metodologia que ela é sob medida de modelagem. Então, de acordo com as medidas da pessoa, eu consigo fazer uma peça para ela, que é bem sob medida. Então, corpos específicos, quem tem costas largas, pouco seio, tem costas muito estreitas, pouca cintura. Então, a gente consegue fazer com que a roupa caia perfeitamente nela. Ah, é? Tem técnica para tudo. Os homens nem imaginam isso. Quer dizer, os homens como eu, que não são da área, né? Mas que os caras técnicos sabem, claro, né? Sim, aí eu estou fazendo salteadamente as perguntas de propósito. Você vive exclusivamente desse negócio seu? Vivo. Da concepção de produtos, da geração de produtos, do costurar, do conceber, do fazer, como é isso? Isso, vivo exclusivamente disso, né? O ateliê, na verdade, começou num quartinho no apartamento dos meus pais, 3x3. E então a gente mudou para um local maior, digamos assim, era um anexo de uma casa. E hoje a gente tem esse estabelecimento nosso, com funcionários, colaboradores, nossa própria lavanderia, o pessoal atendendo. Então já está quase completo. Por que Jutu? Jutu é de Júlia. Sim. E Tu é de agulha em húngaro. Eu pensei que era do cliente. Tu, cliente. Tu. Se fosse Recife, fazia o maior sucesso, que o pernambucano usa tu, né? A gente usa pouco aqui, né? Aqui é menos. Fala um pouquinho dos seus produtos. Quais são as características dos seus produtos? Então, nosso foco lá realmente são peças mais clean, são peças com um bom corte, uma boa estrutura, tecidos ricos, a gente investe muito nisso. Tecidos ricos é o quê? É linho, uma coisa assim, seda, é o quê? Digamos que a gente não trabalha a parte de aluguel com fibras naturais. Temos poucos de fibras naturais, que seria seda, né? Exatamente porque são peças que elevariam 4 vezes ao valor do aluguel e são também muito delicados. Então, ao mesmo tempo, também não poderiam ter tantos usos, né? Certo. Mas são peças de extrema qualidade. Então, o primeiro foco é a locação. Isso. Você mesmo cria, você mesmo costura e você mesmo aluga. Isso mesmo. Faz a linha completa. Isso mesmo. Alugando, tem lá nossos funcionários, né? Estão ajudando a gente. Mas você tem um estoque lá de produtos, de vestidos? Tenho. Como é que você se comunica com as pessoas interessadas, com o público-alvo? Então, basicamente, nosso contato é muito por rede social. A gente cresceu muito por rede social, né? Então, o Instagram foi nossa ferramenta principal para atingir nosso público. E o boca a boca, né? Então, esses são os meios principais. Você tem noção do estoque de produtos que você tem lá? Olha, são cerca de 300 vestidos. 300 vestidos. E já fiz muitos mais por aí que eu já vendi. Você faz para vender também? Também. É mais negócio vender ou alugar? Então, o aluguel a gente vai retirar o que a gente tiraria na venda. Mas a questão do aluguel tem todo o viés sustentável, né? Que a gente acredita na empresa que realmente a gente confecciona apenas uma peça de cada. Então, são filhas únicas de mãe solteira e que a gente deixa lá, né, para alugar. E essa peça ela consegue ter uma rotatividade maior. Então, tem todo o viés sustentável, além de financeiro para a pessoa também, porque artigos de festa, no caso vestidos de festa e noiva, são peças de alto custo e baixa utilização. Então, as pessoas pagam valores altíssimos, a gente sabe que é caro, para usar só uma vez. Então, no caso do aluguel, realmente você paga uma fração do valor, que é aquela peça, para de fato só usar ela aquela vez e pronto. Tá lavanderia incluso. É muito prático, né? É caro a locação? A locação varia de R$300 a R$700. Um vestido desse, se fosse fazer, se fosse encomendar, seria quanto? Os vestidos do nosso acervo variam de R$2.500 a R$6.000. Sim. Do nosso acervo. E tem tudo isso descrito, a gente também é uma empresa de custos abertos. Em função da transparência, né? Sim. A gente tem no nosso site Transparência Jutu, que a gente coloca todos os custos operacionais, de estudos, tudo. Os custos você não tem concorrente, não? Aqui em Natal? Sim. Eu não digo que é concorrente, não. Porque na hora que você põe os custos, eu estou perguntando que você põe os custos lá, quem quiser concorrer tem a informação privilegiada, né? Ah, não, mas eu não acredito nisso. Eu acho que tem espaço para todo mundo e assim... E tem mesmo. Eu mesmo indico o pessoal de aluguel, indico a todos, porque chega uma cliente lá, eu vejo que não é meu perfil.
minhas peças têm meu estilo. A gente não trabalha muito com peças bordadas em pedraria, mas eu sei que meu colega trabalha, então a gente sempre indica os demais. Tem público-alvo específico para os seus produtos? Olha, geralmente são pessoas de 25 a 35 anos, né? Então, mulheres, homens, quem tiver interessado. A gente veste também algumas artistas potiguares, a Ju Santos, que teve até cantando agora no Teatro Alberto Maranhão, né? Como figurino, Alice Rosa. Então, é para quem tiver interesse. Quando você começou lá atrás a enveredar pelo mundo da costura, você falou que fez isso aos 8 anos. O que é que você fez primeiro? Quando você começou a produzir, digamos assim? A primeira peça que eu fiz, todo mundo me pergunta se é roupa de boneca, mas foi uma roupa para minha mãe. Eu sempre gostei de moda adulta, eu sempre ficava acompanhando desfiles e sempre achei tudo isso incrível. Qual é a sua visão sobre negócio? Então, aqui é mundo dos negócios. Esse é o mundo dos negócios da criação do vestidos de festas e para vestido de noiva. É muito interessante, é muito específico, né? Você entrou exato. Eu posso até reformular a pergunta. Como é que você encontrou esse viés, esse caminho, esse foco? Então, esse foco no ramo, né, de festa e noiva, eu fui me apaixonando porque realmente é um momento muito especial. Eu até falo para todo mundo que entra no ateliê, a gente lida só com alegrias. Tem serviços que vai lidar só com problema. A gente lida, todo mundo está em clima de festa. Então, é muito bom você participar de um dia tão especial para a pessoa, né? Como a gente fala de madrinhas, convidadas, mas também as noivas. Então, para mim é gratificante fazer algo que eu amo, né, da forma que eu acredito, que seriam os aluguéis, e poder participar assim, de uma forma inesquecível para as nossas clientes. Você se realizou profissionalmente? Sim. Você atua no segmento com a Jutu há quanto tempo? São 6 anos de empresa. 6 anos de empresa. Isso. Fica onde o ateliê? Fica em Ponta Negra. Que lugar? Fica próximo ao Praia Shopping, no conjunto de Ponta Negra. Júlia, muito obrigado por sua participação aqui no Mundo dos Negócios. Obrigada por me receber. Conversamos aqui com Júlia Lindberg, da Jutu Ateliê. Eu vou mandar um abraço aqui para Edson Lindberg e vamos para um rápido intervalo e o programa Mundo dos Negócios volta em instantes. Não saia daí. De volta com o programa Mundo dos Negócios. Nós vamos bater um papo agora com Eric Souza, que é da empresa chamada Dr. iPhone. O nome é sugestivo e a qualidade dos trabalhos que eles prestam, impressionante. Pelo menos foi o depoimento que eu recebi a respeito do trabalho de vocês, Eric. Bom dia, satisfação tê-lo aqui conosco. Bom dia, Gênio. Obrigado pelo convite. A Dr. iPhone faz o quê? Explica aí para o nosso telespectador, para quem está nos assistindo. A Dr. iPhone trabalha majoritariamente em manutenção de dispositivos Apple. Não só o iPhone, né? O iPhone é o nosso foco, mas a gente faz manutenção de iPad, manutenção de Apple Watch, e não só troca de telas e baterias, que é o que o pessoal sempre associa. Quebra a tela, né? Mas a gente faz manutenção avançada na placa. Então, seu telefone caiu, foi atropelado, não tem jeito, pode levar lá que dá jeito. É assim? É assim. E ainda fazemos na frente do cliente, né, que é um diferencial muito grande, porque a cultura do técnico, né, pelo menos que a gente vem tentando resgatar a imagem do técnico, porque a cultura era, o cara vai tirar a peça do seu telefone. Então, a gente tem uma ideia de que se o serviço puder ser o mais transparente possível, a gente consegue tanto ter mais credibilidade, como a gente consegue melhorar a imagem de todos os outros técnicos, de todas as outras assistências também. Eu fiquei surpreso, porque eu não tinha noção da existência dessa empresa, da sua empresa, e nem do tipo de trabalho que vocês faziam. E me contaram que vocês prestam treinamento, consultoria e orientação para pessoas ao redor do Brasil, parece que até fora, né? Também. Inicialmente não era a nossa ideia, né? Henrique, meu irmão, sempre ficou tomando conta da finança, porque não dá certo eu mexer com dinheiro. A gente fala que eu tenho ódio de dinheiro, eu não posso ver dinheiro que eu já quero gastar. Então não é ódio, é bem querer. Aí eu falei, pronto, Henrique, você fica tomando conta do financeiro e eu vou focar no serviço. Então, você é o técnico e Henrique é o cara que faz a empresa existir. Quer dizer, segurar o dinheiro, né? Isso. Se depender de mim, eu saio abrindo várias unidades. Eu já tive 9 ao mesmo tempo, né? Sim.
Só que na minha matemática era assim, quanto mais lojas, mais dinheiro entraria na época. Até o momento que eu vi que, como o Natal é pequeno, eu estava só dividindo os meus clientes, né? Eu tinha 9 lojas e os meus clientes que eu já tinha iam para as 9. Aí o faturamento não subiu. Aí foi quando eu comecei a ver que essa logística não estava boa, fui diminuindo as unidades, passei a gestão financeira toda para o meu irmão, e aí a gente começou a ter aquele negócio assim, eu quero fazer um investimento, aí ele sempre vem com o lado negativo, e aí a gente tenta botar na balança e ver. Você chama de lado negativo, é o lado do juiz do negócio? Não, o lado negativo é assim, é porque eu sempre sou muito otimista, na minha cabeça tudo sempre vai dar certo, porque eu sempre vejo lá na frente. O prédio que a gente está hoje, o terceiro andar, era um restaurante abandonado com quase 1.000 metros quadrados. Quando eu quis alugar esse espaço, todo mundo me chamou de louco. Mas na minha cabeça eu já sabia como a loja ia ficar. Eu já sabia que ia ter um pimbolim aqui, que ia ter um espaço kids ali, que ia ter uma sinuca para o cliente. Ah, é assim hoje? É, tem uma varanda de 250 metros de frente para o mar. A gente está fazendo serviço para você, o seu filho está ali no espaço kids, você está aqui tirando foto lá na varanda de frente para o Morro do Careca. É no Shopping Via Mar, em frente ao cemitério de Ponta Negra. Ali perto daquela rótula. É. Então, assim, quando eu passei essa parte de finanças para o meu irmão, aí eu foquei mais na manutenção. E eu sempre gostei muito de estudar, e eu fui estudando esquema elétrico, estudando, e comecei a fazer uns vídeos diferentes do que todo mundo já fazia. Porque toda assistência técnica mostra a tela quebrada, a tela consertada, a placa queimada, o computador ligando. Eu falei, isso é legal, mas seria tão bom a pessoa ver como o processo é feito, né? Sim. Aí, graças ao Instagram, eu comecei a fazer esses vídeos, aí fiz o primeiro, fiz o segundo, no terceiro eu já estava começando a receber mensagens de pessoas de outros estados, falando, caramba, que bacana, estou aprendendo bastante com seus vídeos, continue, viu, sucesso. E os meus amigos daqui, que eram amigos na minha cabeça, né, dizendo, não, para com isso é horrível, ninguém assiste. E aí o que foi que eu fiz? Eu falei, amizade, nunca tive muita sorte com amizade. Meus melhores amigos hoje são donos de outros comércios totalmente diferentes, bares. Não tem nada a ver com o meu ramo. Tecnologia. E aí, graças à rede social, eu fui ficando conhecido, né? Foram vendo que realmente o que eu falava acontecia. Eu dizia, aqui tem que ter tantos volts, media tinha, aqui tem que ter tanto. E aí foi gerando uma credibilidade. Aí, graças a isso, eu comecei a receber convites para dar treinamento. Aí comecei uma turma com 2 alunos, com 4 alunos. Tudo digital? Não, presencial. Presencial, aqui em Natal. Aí vieram os 2 primeiros alunos de São Paulo, depois veio uma turma da Bahia. Você faz na própria loja? A gente montou uma estruturazinha pequena para dar aula. Hoje a gente tem um centro de treinamento para 10 alunos, né? Eu fui dar um treinamento na Espanha em setembro, já vou dar um treinamento em Portugal em fevereiro e sou professor da Tech Channel, que é a maior escola da América Latina. E aí lá a gente dá tanto treinamento como palestras também. Vai ter a Tech Channel terceira edição em março. A gente está esperando aí mais ou menos 800 técnicos de todo o mundo. Legal. Como é que você entrou nesse segmento? Como é que você resolveu fazer o seu negócio nessa área? Porque é inusitado, né? Eu trabalhei com muita coisa, né? Desde os 16 anos, dos 14, 15, 16 eu já trabalhava bastante para poder ajudar lá em casa, né? Minha mãe era desempregada, a gente precisava de alguém para trabalhar e era eu. E aí a gente foi desenvolvendo, entrei numa farmácia, comecei a entregar remédio e com a renda que eu comecei a ter na farmácia, eu entrei numa faculdade de administração. E aí quando eu cheguei na faculdade de administração, aí a minha cabeça abriu, porque eu já tinha um jeito um pouquinho bacana para negociar. Eu sempre me achei um bom vendedor, né? Então, quando eu cheguei na faculdade, comecei a confeccionar camisetas para minha turma de administração, camiseta para a turma de contábeis, organizei carteiras de estudante, organizei calorada e assim sucessivamente. E aí começou as coisas darem certo. Aí um dos meus professores de uma matéria específica lá de empreendedorismo, né, pediu para a gente criar uma empresa que desse lucro. Aí eu criei uma empresa de venda de aparelhos pela internet, um dropship. A empresa deu certo. E aí o nome era Digieletro. Aí de lá a gente tirou ela do papel e virou uma lojinha física pequenininha lá no Igapó. Eu e meus 2 irmãos. Aí a gente começou a trabalhar lá, sem nada, assim, sem nenhuma ideia de como consertar. Aí depois daquele ponto foi dando um interesse de eu seguir me capacitando, até chegar aqui. Você fez curso aonde?
Eletrônica? Não, para se capacitar para consertar aparelhos Apple, você domina aí? Não, fiz curso em canto nenhum, porque não existia curso. Sim, né? você foi... Então eu fui procurando, na época era jornal, a gente tinha umas revistas, na verdade, que você se inscrevia, revista de eletrônica, e aí eu consegui essas revistas de eletrônica e via algumas coisas de esquema elétrico, tentava buscar alguma coisa de vídeo na internet, quebrava alguma coisa e tentava consertar, e ia nessa, foi nessa. É tanto que hoje eu falo para todo mundo, rapaz, ó, hoje é a melhor época para quem quer entrar nesse mercado. Por quê? Está tudo muito fácil. As ferramentas que existem hoje não existem na minha época. Eu tenho uma ferramenta na minha loja que ela tira um processador de um MacBook sozinha. Eu vou lá, aperto 2 botões, ela vem, tira o processador. Algo que eu tinha que fazer que demorava aí 1 hora. Eu faço hoje em 10 minutos com uma máquina que faz sozinha. Claro que ela é cara, né? Mas assim, existe. Na época que eu comecei não existia. Então eu tenho um curso online de manutenção de iPhone, curso online de manutenção de Mac, que a gente consegue atingir gente do mundo inteiro. A gente fez um curso online que tem aluno dos Estados Unidos, da China, do México, El Salvador. Aí a gente faz consultoria com eles pelo Zoom. Eu falo com os meninos, ó, o que vocês têm acesso hoje, se eu tivesse na minha época hoje, eu acho que eu estava em um nível muito top, porque tudo que eu consegui foi sozinho. E não foi por opção, é porque não tinha o que fazer mesmo, né? Se tivesse a opção de estudar, eu estudaria. Tinha que se virar. Tinha que se virar. Ou me formar em engenheiro eletrônico, que aí já foge um pouco do que eu faço. Eu não quero criar dispositivos, eu quero consertar os que já existem, né? Nessa parte de conserto, você tem clientes de onde? Atende aqui mercados, por exemplo? Rapaz, hoje... Tem que ser aqui em Natal? Não, hoje a gente tem a Doutor iPhone, que é aqui em Natal, que a gente atende empresas e pessoas, né? Eu tenho a Doutor Max, porque como eu tenho muito aluno do curso de MacBook, foi gerada uma demanda de peças, né? Teclado, bateria, tela, e eles não tinham onde comprar, aí eu criei uma empresa chamada Doutor Max, e aí agora eu forneço para os meus alunos. E agora a gente abriu também a Doutor Repair, que é uma autorizada da Apple, e somos autorizados da JBL, e lá em São Paulo. Essa autorizada da Apple vende o quê? Ela vai fazer, né? Porque a gente recebeu o credenciamento agora. Ela faz troca de telas e baterias em iPhones fora da garantia. Então, se você quiser uma tela original, a gente fornece da Apple. Certo. Se você precisar de uma tela com 3 anos de garantia, a gente fornece na Doutor iPhone. A diferença de preço? Da Apple para que a gente vende, sim. Rapaz, varia em torno de uns... Uma tela de iPhone 11, por exemplo, varia de 300 a 400 reais. É um valor considerável, mas tem clientes que são mais exigentes, né? Então, ele não quer perder a originalidade do dispositivo, aí tem essa opção também. A gente atende cliente do Brasil inteiro vindo pelo correio, né? Então, clientes que veem a gente pelas redes sociais e querem mandar, eles mandam para cá, a gente repara e manda de volta. Você comercializa iPhone também? Vendemos, novos, usados. Recebemos usado de entrada também. Você pega seu iPhone e leva lá. Se você quiser levar uma boombox, você dá um iPhone velho e leva uma boombox. O que é boombox? É uma caixa da JBL, que a gente é autorizado JBL também. Tá. Então, precisou de uma caixa de som, tá com o iPhone e não tá Ou usando. Ou seja, entrou lá, tem negócio. Rapaz, lá... Quer dizer, o mundo dos negócios na área de tecnologia... Eu falo com todo mundo, a gente só não tem dinheiro, o resto a gente tem tudo. Se precisar, a gente resolve. Segundo você disse, o dinheiro fica na mão de Henrique, por isso você está falando que não tem dinheiro. Pois é, comigo. Né? Brincadeira à parte, esse trabalho de vocês é interessante porque há um mercado aberto que ninguém sabe. Por exemplo, eu tenho um longo período com equipamento dessa marca e eu não sabia da existência de vocês, não apenas com telefone, mas com telefone, com iPad, com MacBook Air, com equipamentos de forma geral. Isso significa dizer que vocês conquistaram mais um cliente e eu finalmente arranjei um fornecedor para prestar serviço de qualidade, porque em agência de propaganda, que é o meu caso, nós temos uma demanda muito forte para manutenção de equipamentos. Embora os equipamentos da Apple sejam robustos, deem pouco problema, sobretudo quando comparado com os PCs tradicionais, eventualmente a gente precisa aqui ali de manutenção, né? Na verdade, assim, a gente atende a algumas agências também de publicidade e todos trabalham com MacBook, Mac Mini ou iMac, né? Uhum. Porque para renderização de vídeo não tem nem comparação. iMac, né? A questão é porque ninguém leva em consideração que um MacBook é como se fosse um carro. Não só um MacBook, um notebook convencional. Quantas vezes você troca o óleo do seu carro no ano? Umas 2 vezes. 2 vezes. Quantas vezes você trocou a pasta térmica do seu MacBook? Nenhuma vez. A pasta térmica ela fica entre o processador e o dissipador. Ela faz com que o calor do chip consiga sair da máquina para que o Mac possa trabalhar de forma eficiente.
Com o passar do tempo, resseca, perde a qualidade, perdeu a qualidade, a máquina aquece, fica lenta, só que ninguém faz isso. Aí máquinas de 2012 hoje estão apresentando problema. Ninguém sabe, Eric. Da manutenção preventiva, não. A gente não sabe disso. Pois é. Aí a manutenção... Estou sabendo aqui agora, olha que eu tenho essas marcas, esses equipamentos já há algum tempo. Pois é, aí por isso que eu falo para você a importância da informação, da gente poder passar um conteúdo assim. Porque a partir do momento que você sabe, ó, se eu fizer uma manutenção preventiva de R$480 que precisa ser feita de 2 em 2 anos, eu vou fazer com que meu equipamento dure mais tempo e me dê aí uma economia, porque se o seu computador parar, você vai gastar R$1.500, R$2.000. Então você vai ter uma economia grande. Né? E o tempo perdido. Sua máquina só vai ficar parada um dia, que é o tempo de a gente desmontar tudo, limpar, trocar a parte e lhe entregar. Feito isso, é só usar. Você está feliz com o seu negócio? Rapaz, demais, viu? Até mais do que eu imaginava. Porque todo dia aparece uma nova oportunidade. Fechamos recentemente uma parceria com um fornecedor nosso de peça. Vai aparecer mais agora. Vai? Você está indo aí pela TV Tropical para todo o estado. Pô, show de bola. Obrigado pelo convite e por disponibilizar um pouco do tempo para o pessoal conhecer um pouco da nossa empresa. Como você falou, você não conhecia, a gente está aqui tão pertinho, né? Pois não é? Conversei aqui com o Eric Souza, da Doutor iPhone, uma empresa inovadora que você acabou de ver, que ele acreditou no potencial dele, chamou os irmãos, investiu junto com os irmãos e hoje está aí, como ele mesmo disse, bem feliz e realizado, fazendo o que ele nem imaginava fazer. Eric, muito grato por sua participação aqui conosco. Obrigado a você. O Mundo dos Negócios fica por aqui, nós voltamos no próximo domingo. Tenha uma boa semana e até lá. Oferecimento Sebrae, a força do empreendedor brasileiro. Alumínio Potiguar 20 anos, uma história feita por você.